Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malcanics, o nosso primeiro Malcanics tripulado, porque hoje nós temos conosco este zimice perfeito chamado Pedro Vaicos. Então diga novamente o seu olá para as pessoas, já que a gente teve que reiniciar e começar de novo. Então, novamente, olá, Lilicas, olá todo mundo. Eu estou super feliz que a Tati aguentou as minhas pentelhagens para participar deste quadro em específico, para falar desta disciplina em específico. E eu tô animadíssimo, né? É uma das minhas disciplinas, talvez a minha disciplina favorita do V5 no exato momento, porque eu gosto de como ela aborda os clãs, né? Como eu disse da outra vez, não são todos os pontos que eu acho perfeitos, não é muito menos o nome. Né? Mas ela tá relacionado a clãs que são interessantes. Sim. Né? Assim, vou só jogar isso no ar. Tem clãs que estão relacionados a essa disciplina que eu gosto clãs, muito. né? Um em específico começa com T e termina com Miss. Mas assim... Então eu tô super empolgado mesmo, assim. E obrigado, eu amo muito acompanhar vocês e é sempre bom estar pertinho e participando e poder contribuir da forma que eu conseguir. Você é extremamente bem-vindo por aqui. É incrível poder ter você para discutir isso, para poder falar de disciplina, para falar de mecânica. E a gente fica feliz que você tenha se oferecido, porque foi mais do que bem aceito. Não falei isso que eu acabo me oferecendo mais. Você já é de casa, você sabe disso. Então, como sempre, vai funcionar da seguinte forma. A gente vai ler o que a quinta edição trouxe a respeito da disciplina. O Daniel vai fazer um comentário sobre como era antes e como tá agora, né, de cada nível. E daí eu passo pro Vaicos fazer os comentários dele e daí a gente... Mete a boca, quer dizer, a gente fala bem da disciplina. É, a gente fala bem. Porque é isso que a gente faz aqui. Zero a gente fala bem de reclamações. disciplinas. Zero reclamações. Nenhuma crítica. Nenhuma. Só positividade. Porque Sim. é tudo perfeito, não é mesmo? É tudo perfeito. Começando pelo nome, né? Proteanismo, que foi, assim... Incrível. Uma mudança extremamente interessante. E bem-vinda, né? E bem-vinda, né? Que a gente adorou. É, a gente prefere do que metamorfose, né? É um nome que tá muito mais, né? Sim. Tipo, a gente fala muito mais proteanismo na vida do dia a dia. Claro. Do que metamorfose. Sim, né? Escorrega pela boca igual sabe, igual manteiga derretida. Esse proteanismo é uma... né, a gente fala, até preenche a boca gostosa, assim, sabe? É uma palavra tão tranquila de falar. Sim. Né, a gente agradece a Galápagos por esse presente que a gente recebeu. Sim. E antes que a gente comece a xingar demais, a gente pode começar a ler a disciplina. Vamos dar oi pro William, né? Também, né? Assim. And thanks, Ventru, about the disciplines and blood sorcery. We are loving make the disciplines for the Vamptober too. E aproveitar para dizer nosso olá para quem tá aqui. Sim. Samuca, Ventru, Mikaelps. Eu não consigo ler direito à distância, desculpa. William. E Manifestos acabou de chegar. Então, Manifestos! sejam todos muito bem-vindos e agora vamos começar a elogiar essa incrível disciplina que a gente tem diante dos nossos olhos essa noite. Começando pelas alcunhas. Começando pelas alcunhas, já que a gente resolveu começar a fazer isso em algum momento no meio das disciplinas, que é mutar, polimorfar ou muratio. Mutatio, perdão. Mutatio. Que horror. Faltou mutano, né? Do Jovens Titãs, tudo bem. Faltou. E é legal porque eles, nos outros, né? Pelo menos pro Blood Sorcerer? Não, pro de Blood Sorcerer, pro outro que tem, que absorveu dos Hakimitas, que eu esqueci o nome agora. Eles mantiveram ali nas alcunhas a possibilidade de você chamar pelo nome antigo, né? Sim, é verdade, né? E aqui não, eles só, né? Porque como fizeram uma tradução meio que direta e em inglês já era Protean, sim, então a gente não tem a metamorfose como alcunha. Sim.
Mas olha, a gente tem polimorfar, que é muito mais interessante, não é Sim. mesmo? Com certeza. Eu confesso que eu prefiro Mutácio mesmo, sabe? Porque se ainda dá um ar do tipo, não, porque eu fui vampirizado quando as pessoas ainda falavam latim, sabe? É muito Sim. chique, né? Eu gostei. Agora, gente, polimorfar, né? Quais são seus poderes? Quais são suas disciplinas? Eu tenho isso e polimorfar. E daí você tem nível baixo, você se polimorfa em que não só em uma coisa diferente mesmo, só num cachorro mesmo. Né? Tá sussa. Sim. Características da disciplina. Os poderes de proteanismo capazes de alterar o corpo ou transformar o corpo. Nossa, tá repetido, ok. Sim. Do vampiro de outras maneiras também afetam suas roupas, objetos engolidos e itens de vestuário que pesem no máximo algumas gramas. Proteanismo não afeta itens carregados maiores, incluindo mochilas e outros tipos de bolsa. Por essa razão, usuários de proteanismo costumam viajar com pouca bagagem. Eu acho que pouca bagagem é uma sutileza, né? Sim. Assim, conta pro Tismice que ele tem que viajar com pouca bagagem. É só que eu tenho a dizer. Mas, se a gente não tá focando nesse clã hoje, realmente, eu acho que pouca bagagem é uma sutileza. Eu acho que uma das coisas mais engraçadas que a gente já jogou foi a cena que a Lorena vira gato e daí o mentor dela coloca uma mochilinha presa nas costas pra ela poder fazer a viagem. É muito fofinho, né? Ai, muito bonitinho. Sim. É uma disciplina do tipo físico e a máscara é alta. Uma das disciplinas mais escandalosas disponíveis aos vampiros. Praticamente todos os poderes de proteanismo têm o potencial de quebrar a máscara por si mesmos. Putz. E a ressonância do sangue é sangue animal, especialmente animais que correspondem às formas adotadas pelo usuário, o sangue de lobisomens, changelings e outras quimeras sobrenaturais de homem e fera. E aí, algum comentário a esse O Vikes respeito? fez cara que queria comentar Diga, alguma coisa, Vikes. eu acho. Não? Gente, vocês estão entendendo por que eu pedi pra mim? Então, sabe? É uma disciplina de alta possibilidade de quebra de uma coisa que eu não me importo com ela. Então, assim... Dane-se! Ups, sabe? Que fortuna! Nossa, não. Aqui, eu joguei com Tismis, que tinha forma horrenda, que a gente vai comentar um outro dia. Uhum. Eu virei forma horrenda no meio da rua. Foda-se. Tipo assim, eu era um dragão de 4 metros de altura, com 6 membros ao longo do corpo, matando uma galera. E... Ups, Sim, sabe? ups. Quero ver você explicar isso pro seu psiquiatra depois que era real. Então, assim... Dica, você não explica. Né? Por falar em psiquiatra, eu descobri hoje que o meu psiquiatra jogava Vampiro à Máscara e quase que a consulta virou a respeito de Vampiro à Máscara e não a meu respeito. Isso foi fantástico. Cara, eu acho tão incrível descobrir quando as pessoas... Tipo, você já tem um contato com alguém, seja ele profissional ou pessoal, e do nada você descobre que a pessoa jogava vampiro, e aí você fala assim... Eu tenho toda uma gama de jargões novos pra poder falar com você nesse exato momento. Sim. Você acabou de desbloquear uma parte da minha personalidade. Exato. Foi exatamente como eu me senti. É uma experiência fantástica. Recomendo. Procurem psiquiatras que jogam Vampiro à Máscara. Deixa eu aproveitar aqui e lançar uma pergunta pro Vaikos. Vaikos, metamorfose já era sua disciplina predileta antes? Ou só se virou agora porque se unificou com vicissitude? Tá, eu vou fazer um comentário, então, que eu tava deixando mais pra frente pra um outro ponto. Ok. Ops, Mas desculpa. Você já fez a pergunta? Não, eu acho ótimo, porque eu já mato isso. E eu repito depois também, porque a gente esquece que fala as coisas. Aqui que você Exatamente. Mas... não era a minha disciplina favorita. Proteanismo se torna uma das minhas favoritas, sim, por causa da fusão com vicissitude. Vicissitude e sempre será a minha disciplina favorita, não tem como. Igual eu já falei com vocês no Malk Talk, que é a minha disciplina do coração mesmo, é o que me faz ter certeza que meu clã são os dragões. Então, não era. Mas Metamorfose estava no ranking das disciplinas que eu acho fascinantes, sabe? O grande X da questão é que eu via coisas que a Metamorfose faz que eu conseguiria fazer com a vicissitude
de forma similar. E fingir que eu tinha metamorfose para poder passar, não passar como T-Smith, por exemplo. Mas essa fusão dessas duas disciplinas é tudo que todo T-Smith sempre quis. Porque agora ficou muito mais fácil pro T-Smith aprender a fazer arma corpórea. Então, De fato. eu tô achando incrível. É esse o ponto pelo qual proteanismo se tornou uma das minhas disciplinas favoritas. Porque agora eu só preciso aprender os meus pontos normais de T-Smith e garras da besta e tá pronto. Tipo, eu tenho arma corpórea. E eu quero que o mundo exploda depois disso. Nossa, É um de ótimo fato. ponto, na verdade, isso mesmo. Que dava pra mimicar as metamorfoses mesmo, né? E é uma Sim. coisa que eu não tinha pensado antes. De por que é E- tão interessante. E assim, metamorfose é uma das disciplinas mais cobiçadas pelos T-Smiths por causa da possibilidade de juntar, fazer esse combo de vicissitude com metamorfose e criar esse ponto que é assombroso, que é o armas corpóreas, né? Que eu posso gerar garras, lâminas com o meu corpo a minha vontade, a bel prazer. E a gente vê isso, eu acho que no segundo Anjos da Noite, no primeiro, não sei, em um dos Anjos da Noite que aconteceu, que tem aquele cara que é morcegão, ele usa armas corpóreas, é um dos exemplos que a gente tem na mídia de armas corpóreas acontecendo. E esse era um dos motivos pelos quais T-Smith e Gangrel também não vão se bater, porque o T-Smith vai ver um Gangrel e falar tipo assim, eu vejo uma oportunidade, sabe? E o Gangrel vai olhar pro T-Smith e falar assim, eu vejo uma vítima. Então, assim... Sim. Sabe? Porque é isso. E aí, quando você junta essas duas... se a gente ainda vem com essa mente, né, de quem jogou V3, V20 e por aí vai, você sabe que juntar vicissitude e metamorfose no mesmo lugar pode dar muita merda. A sorte o V5 ainda não abriu essas possibilidades da gente fazer uns amálgamas dentro da mesma disciplina. Pra sorte dos cainitas envolvidos. Mas a partir do momento que rolar um homebrew ou alguém deixar eu fazer uma porcaria dessas, eu não respondo por mim mais. Eu vou responder só pela personagem, e aí é um problema alheio. Eu adoro homebrew, eu adoraria ver mudanças absurdas Sim. mesmo. E realmente a gente não tinha pensado em fazer amálgama de uma disciplina dentro dela mesma, né? Com 2 níveis distintos. Ou... A gente tem, eu acho que o Pedaços quinto da ponto do Companion, ele é amálgamo com acho que o terceiro ponto do Core Book. Você precisa ter ele antes para poder desenvolver. Mas ele não é um amálgamo. Né? Ele é mais um pré-requisito, ele não é amálgamo, Sim, é exatamente isso. Eu falei errado, ele é um pré-requisito. Porque ele é como se fosse uma extensão desse ponto. E a questão de ser amálgama é quando você funde o negócio, né? Sim. E aí vira uma outra coisa. Então eu acho que isso é incrível. Assim, Que só tem pré-requisito eu como mesmo. T-Smith adoraria. Eu acho que dá pra pensar em umas coisas bem divertidas nesse Dá, sentido. com certeza dá. Vou aproveitar para falar um olá pro Lagírios, que acabou de pedir todos nós em casamentos. Não pede 2 vezes que eu aceito. Eu sou essas pessoas. E o William fez um comentário extremamente feliz, que é: a pistolagem hoje vai vir em várias formas. Vai. Porque nós estamos falando de polimorfia. É isso. Sim. Gostei muito. Então voltamos, pessoas queridas. Desculpem o susto. Mas a gente está de volta, a gente não abandonou vocês, tá? E a gente vai continuar a nossa análise que a gente estava fazendo da disciplina. Quem interessa calar a melhor disciplina? Olá, Jane, já chegou com o melhor comentário. Então, a gente tinha acabado de falar das características e das ressonâncias, né? Sim. E aí... Eu quero adicionar um negocinho da ressonância. Diga. Você falou, né, do tipo, geralmente você tem comentários sobre as ressonâncias e dessa vez você tá ok. Eu acho que talvez seja a única ressonância que faça real sentido.
sabe, no final das contas. Porque, do tipo, a gente tá falando de uma disciplina de... Nesse nível que a gente está trabalhando, né, ela tá mais voltada para o clã Gangrel, então a gente tem muito essa questão da metamorfose animal mesmo. E aí a possibilidade de beber de outros... Nossa, eu fiquei muito vermelho, vou tocar minha luz depois. A possibilidade de beber de outros seres sobrenaturais, né, de outras criaturas. Aí eu acho que é onde entra um pouco para a vertente do proteanismo para T-Smith também. E se é uma disciplina que te permite se transformar em animal, só faz sentido que essa ressonância seja animal, sabe? Tipo, Sim. Eu também acho. vamos testar outras coisas. Tá. Nu? Enquanto isso, a gente vai para Olhos da Besta, que é o nosso primeiro nível, que diz o seguinte, né, que é a primeira opção do nível 1. O vampiro pode gerar um brilho sobrenatural em seus olhos, adquirindo visão mesmo na total ausência de luz. O custo é gratuito e nenhuma rolagem é necessária para ativar Olhos da Besta. Enquanto este poder estiver ativo, é o seu mouse. Ah, é verdade. Tá. Seu usuário ignora quaisquer penalidades de visão impostas por escuridão, incluindo sobrenatural. Uma vez ativo, este poder confere aos olhos uma aparência inumana que resulta em 2 dados bônus a paradas de intimidação contra mortais. E a duração é quanto o usuário desejar. Antes nessa disciplina, né, ela sofria penalidade em testes sociais também com mortais, sempre. E agora não tem mais isso, né? E uma coisa interessante é que no Bloodlines, ela permitia enxergar quase como se fosse uma visão de calor, né? E isso é uma coisa legal também. Sim. Novo. Sim. Tipo, que traz, né? Que eu acho super válido a gente enfiar nos nossos homebrew da vida. Ah, com certeza. Né? E aí, Vai, o que você acha? Eu concordo com o que você falou. Eu acho só o seguinte, não está descrito no poder, mas quando a gente olha ele nas características, por ter uma ameaça alta à máscara, ela vai sim ter uma penalidade social, querendo ou não. A gente não tem isso definido de quantos dados, de qual dificuldade vai ser. Eu acho que isso pode ficar a cargo do narrador, né, da pessoa narradora ali, como ela vai trabalhar isso. Mas tudo pra mim que tá escrito ameaça à máscara alta, e ainda mais de duração, assim, infinita, cara, apareceu um mortal, se vira. Você quer esconder a máscara lidando com esse mortal com esse negócio ativado? Explica pra ele porque tem 2 farol na sua cara. Né? Sim, é uma lente de contato nova, gente. Exato. Igual aquela prótese com LED, né? Tipo, que Sim. os peitos ficam piscando, assim, em RGB. Imagina, gente, eu não tenho maturidade pra isso, não. Eu acho que Eu vou te mandar um vídeo. Eu acho que peitos se fizer piscantes um deve teste. ser uma coisa too good to be true, Né? né? O pior, que até ali o V3, né, tem uma característica específica do clã T-Smith, que é a bioluminescência, então um T-Smith pode ter sim peitos brilhantes quando ele quiser. Depois, quando a gente fala que o clã mais transante é T-Smith, a gente ainda recebe crítica. Né? Mentira, ninguém critica, não. Mas a gente tem que pistolar de alguma forma, então é isso. Eu vou sempre defender meu clã, então assim, nós somos mais transantes. Não é à toa que a gente tem como falha, né, como defeito, ninfomania. Exato. Uma dúvida que esse poder me deixa, na real, é que se ele pega no... Tipo, se ele ultrapassa os poderes das sombras, né? Oblivion, né? Que eles falam na escuridão. Eu acho que sim. E, tipo, eu entendo que sim, mas e aí, né? Tipo, pra mim não é totalmente claro, sabe? Parece que eles não sabiam que iam criar Oblivion ainda, saca? Tipo, de algum jeito. Essa impressão que me dá. Porque, tipo, no próprio Oblivion fala que passa disso. E no Hospício acho que fala que na escuridão total, mesmo sobrenatural também funciona. Algo tá. assim, sabe? Aqui fala, né, que ignora as penalidades de visão impostas por escuridão, incluindo o sobrenatural. Então eu tá escrito interpreto aí? que sim. Cadê? Tá. Ah, Sim, tá, beleza. mas- Valeu. É. Achei. Não, então sim, então foda-se. Não. Eu ia falar isso, porque até se não tivesse escrito, eu regraria que supera, sabe? Porque sempre superou. Olhos da Besta é uma das poucas coisas que te permite ver dentro de uma mortalha. Talvez você não queira ver dentro de uma mortalha, mas te permite, sabe? Então, assim... Mesmo na V2 permite?
Aí eu já não sei, porque, né, Ah, aí tá. a gente tá Eu lembro que uma das últimas coisas que eu olhei, porque eu tava narrando um embate contra uma sombra, e aí do tipo, falei, gente, La Sombra que não entra na cena abrindo mortalha é chinfrim, sabe? Também tipo, acho. é do tipo, não tem como. É por isso que você não luta contra um La Sombra, você sabe que o La Sombra tá vindo, você corre, e aí você planeja pra você atacar ele de surpresa, não espere ele chegar em você. Exato. Por causa disso. E aí eu lembro que o Olhos da Besta conseguia ajudar nessa questão da escuridão total. Mas eu não sei se antes disso, se no V20 tem. Eu lembro que Eu acho que no V20 já confesso tem. eu confesso que eu olho tudo em compilados online, Ah, sabe? tá. Os livros separadamente. Então eu vejo o que me serve e eu falo. Show. Sabe? Boa. Porque pelo que eu me lembro, eu acho que na V2, pelo menos auspícios não permitia. Eu acho que na V2, na V3, não. Aham, Na auspícios, e acho que nem metamorfose. Sim, eu acho justo poder. Eu também acho justo. Era muito OP, né? Era. Tipo assim, o rolê tipo, você chegava com Mortalha, já acabou. Ainda mais com a possibilidade de você conseguir. Isso pra mim é muito fascinante do La Sombra. Você consegue, abrir a mortalha em volta da pessoa e você consegue esmagar ela dentro da mortalha enquanto você fecha a mortalha na pessoa. Nossa, que pelão. Isso parece quebrado. Isso parece Eu fiz realmente isso várias quebrado. vezes, eu achava ótimo. Não, eu realmente fiz isso várias vezes. Quando a gente usa, é ótimo, né? Nunca usaram em mim, porque eu sempre consigo pular fora antes. Ah, sim. Mas eu acho que antigamente, talvez eu tenha falado muita merda até agora, mas antigamente uma das únicas coisas que eu lembro que realmente quebrava a mortalha era fogo. E ainda assim depende da quantidade de fogo, porque no Dark Ages a mortalha apaga fogo. Uau. Mas se a gente parar pra pensar, faz sentido que mortalha apague fogo no Dark Ages, porque era tudo iluminado por tocha. Sim. Você vai abrir uma mortalha e você não consegue abrir a mortalha porque tem uma porra de uma micro tocha escondida num canto, sabe? Tipo... Faz sentido. Sabe? A iluminação era muito ruim no Dark Ages. E luz de tocha gera mais sombra do que o normal. Sim. Né? Assim, ilumina, mas gera muita sombra a luz de tocha. Então, usar a sombra por um tempo, a mortalha, ela realmente apagava o fogo, assim. Mas aí, novamente... Depende da quantidade de fogo. Se fosse uma casa em chamas, não. Mas um isqueiro já não ajuda muito. E aí, quando a gente tem essa evolução da tecnologia, que vai piorando para os La Sombra, porque começa a ter luz em todo lugar. Sim. A gente sempre vai falar de proteanismo. Então... Ops. Mas então é isso. Sim. Pelo menos agora a gente consegue enxergar através da mortalha dos La Sombra. Sim. Com o nível 1 de metamorfose / proteanismo. Nossa segunda opção é peso-pena, que é o seguinte: o vampiro pode reduzir sua massa e densidade efetivas, o que deixa quase sem peso. Isso permite que ele evite sensores de pressão, bem como dano grave devido a quedas, colisões ou impacto por ter sido arremessado. Este poder não pode ser usado para saltar mais longe, já que a força do vampiro é proporcionalmente reduzida. O custo é gratuito e a parada de dados é raciocínio mais sobrevivência. Sistema. Se o vampiro possuir tempo para preparar, nenhuma rolagem é necessária. Na qualidade de uma reação, como durante uma queda, ativar o poder requer uma rolagem de raciocínio mais sobrevivência com dificuldade 3. Enquanto o poder estiver acionado, o vampiro estará imune ao dano derivado de quedas, colisões e impacto por ter sido arremessado. O usuário também evitará os efeitos de dispositivos acionados por pressão a critério da pessoa narradora. Duração, quanto o usuário desejar também. Esse poder não existia antes. Ok. Esse poder ele é caótico, mas vai com os seus comentários. Eu tenho muito mixed feelings com esse poder. Porque é um rolê que é o seguinte: ele é muito útil. Sim. Se você cai de prédios com certa frequência. Caso contrário, sabe? Caso contrário, é muito melhor você pegar Olhos da Besta, a meu ver.
Eu acho ele um pouco quebrado também, do tipo, sabe, eu te arremessei do alto do Empire State e você caiu do tipo que nem uma pluma e aterriza no chão com uma leveza absoluta, né? Sim. Antigamente, essas quedas só conseguiam ser resistidas se você tinha fortitude alta. Sim. Caso contrário, panquequinha, sabe? Mas eu gosto dessa ideia, sabe? Do tipo, essa nova pegada. Eu só acho, vou ser bem sincero, eu acho estranho que esse poder seja de proteanismo, porque pra mim ele teria mais a ver com Celerity reverso do que com metamorfosear o seu corpo, né? Eu entendo que a gente tá falando sobre você altera o peso da sua massa corporal para poder cair como uma pluma. Mas se a gente parar para pensar que a gravidade é uma força, né, e uma força de aceleração e afins, eu acho que ele faria mais sentido com celeridade. Na minha cabeça, por algum motivo, ele não faz muito sentido em proteanismo. Então, eu tenho esses mixed feelings com esse poder, assim, por causa disso. E é o que eu falei, eu acho ele um poder massa, mas eu não vejo tanta utilidade para ele, assim, em jogo. A não ser que seja muito... Se seu jogo for muito pauleira, sabe? Do tipo assim, for muito combate o tempo inteiro, aí beleza, aí ele faz sentido que exista. Afinal de contas, você vai poder ser arremessado de um lugar pro outro, pular de prédio e tudo mais. Sim. Mas se não for, sabe? Do tipo, ele funciona por um contexto muito específico, eu acho. E pra mim ele tá no lugar errado. Então tem esses dois detalhes, assim. Eu gosto que esse poder exista. Eu acho interessante você ter mais opções para resistir a uma queda do que você tinha antes, né? Torna isso mais realista para o resto dos membros. Mas o problema que eu vejo nesse poder é que eu tenho um amigo que o sonho dele é juntar esse poder com Cat's Grace para poder sair correndo em cima dos fios da cidade. Dos fios de energia elétrica da cidade. A outra ideia fantástica dele é usar uma roupa como se fosse aqueles esquilo voador, sabe? Que tem aquelas asas assim no meio das pernas. Ativar peso de pena e sair planando sobre a cidade. Então essas coisas me incomodam, porque não é pra isso que o poder foi feito, mas como não tá dito que isso... não tem uma explicação lógica de por que não pode, exceto a parte de correr, porque você vai diminuir sua força e daí tem a resistência do ar também. Eu acho meio problemático você poder virar um esquilo voador no meio da cidade, entendeu? Mas eu acho que só a roupa a gente faz virar um esquilo voador. Porque se você usa esse poder junto, vem uma lufada de vento, você ainda tá com aqueles dois, sabe, tipo, aquele pano ainda que te torna menos resistente, mais resistente, né, ao ar, no caso, pra conseguir planar. Se vier uma lufada de vento, te leva embora. Adeus, e você não tem como resistir àquilo, porque você não tem peso. Né? Então. E os paraquedistas já usam essa roupa de esquilo voador também para conseguir planar durante a queda. Mas eles não conseguem planar tempo suficiente para não se esborrachar, né? Tipo, não segura o suficiente para você não se esborrachar. Sim. A vantagem desse é que você não se esborracha. Se você tá lá planando feliz, você só fecha as asinhas. Sim. Tipo, o lugar não pode ventar. Porque ventou. Você vira uma pipa. Você ventou, você fala, uou! Sim. Você quer fazer seus comentários? Depois eu vou ler o comentário. Eu gosto desse poder também, eu acho ele interessante. Tipo, eu acho ele uma boa adição. Mas, tipo, ele de fato ele traz muitos poréns mesmo, que são complicados. E uma coisa que o Vargas falou que eu acho muito interessante mesmo é que, tipo, fisicamente esse poder é muito difícil de explicar. Sim. Ele é um dos poderes mais difíceis de explicar mesmo por causa da gravidade, né? Do jeito que a gravidade funciona, é um negócio meio tenso. Então, sim, sei lá, sabe? Tipo, eu nunca tinha pensado sobre jogar ele pra rapidez, mas... Sim, ele é complicado sentido. mesmo, sabe? Tipo, porque além de tudo, tipo, pensa, o nível 1 que você tá mudando toda a massa do seu corpo. O que o nível 2 vai te dar, sabe? Pra comparar com isso, né? Ele não te dá nada, então não faz sentido. Exato. A Diane mandou o seguinte. Perdi, peraí. Tá, diferencia aí pra nós. Olhos bestiais, visão invisível e aquela do Oblívio também. Qual é melhor? Eu acho que é indiscutível.
Que visão é. Que a o- visão expandida é melhor. Oi, desculpa. Do Os sentidos auspícios. aguçados é melhor. Ah, tá. Claro, o sentido invisível é o melhor de todos, mas ele não faz sentido comparar ele com os outros, né? Porque, tipo, ele não expande a visão, né? Ele expande, tipo, meio que a sua sensação de tudo. Mas, pra mim, o sentido aguçados é melhor, porque além de ele expandir a visão, igual os outros dois fazem, ele também funciona com os outros sentidos. E você pode escolher um sentido, né, pra ativar ou não. Enquanto, tipo, a única vantagem do Oblivion é você ganhar o... Você vê fantasma, se eu não me engano, e esse te dá dado de intimidação, sabe? Tipo, Sim. metamorfose. Então, tipo, o que é melhor? Ter todos os outros sentidos ou ter dado de intimidação e poder ver fantasminha, sabe? Sei lá. Eu ficaria com auspícios ainda. E você, Vaikos? Eu fico com proteínismo. Eu acho que tem também a ver com qual a árvore que você pretende seguir, né? Todos eles te dão sim, coisas sim. próximas, tem né, tipo, tem vantagens e desvantagens, mas daí tem que ver a árvore que você pretende seguir e o que que isso vai te proporcionar. Sim, eu concordo com tudo que vocês falaram sobre sentidos aguçados e eu não, assim, eu não discordo de nenhum ponto que vocês falaram. Ele é realmente um ponto incrível. Mas, se eu gritar, você tá ferrado. Com olhos da besta, não. Sim. Então. E é médio, né? Porque você esse tem... ponto que eu penso, assim. Porque quando a gente pensa nos sentidos aguçados, geralmente as pessoas usam sentidos aguçados primariamente para visão. E em raras ocasiões não, né? Mas ocasiões menos frequentes para audição, sabe? Se eu sei que tem um vampiro com auspícios, aí é preciso da questão. Se você tá escondido, sentidos aguçados, show. Mas se eu sou um vampiro e eu sei que tem alguém que trabalha com auspícios no ambiente, eu não vou sussurrar. Eu não vou falar nada secreto no lugar. E se eu passar perto, eu vou gritar. E eu quero ver o ouvido dessa pessoa sangrar depois que eu gritar. É que tem o teste de reação, né? Tem o teste de reação. Também. Eu não sei se é algo que tinha antes, mas agora você pode tentar... Não, antes não tinha. Antes não tinha. Né? Eu lembro de ter ficado cego em algum momento com o Nico. Agora é muito mais leve. Mas aí eu acho que ainda tem isso. Eu acho que, por exemplo, o Olhos da Besta não te deixa cego. Não. Dependendo da luz, entendeu? Enquanto sentidos aguçados pode. Sim. Então tem esse bônus aí pra questão da visão. De fato. Né? Mas novamente eu não me preocupo com a máscara. Então eu ter olhos brilhantes e neons. Azar, né? Azar. Sabe? Tipo, você não gostou dos meus olhos? Eu posso te dar iguais, sabe? Né? Fantástico. Lendo comentários, o Lagírios falou que vai fazer um morcegolume. Eu acho justo. E aí a Gianni falou pipa morfose. Manifestos, eu sou uma pipa de Caim. E aí o Lagírios está discutindo se é pipa ou papagaio. Eu dei bala de riso na hora que eu li esse comentário. Pipa de Caim é boa demais. Pipa de Caim é excelente. E Pipa de Caim é incrível. Pipamorfose também foi... Eu certamente vou usar isso a próxima vez que esse amigo meu vier falar de usar a roupinha de esquilo. Né? Eu amei. E provavelmente eu só vou chamar esse nível de pipamorfose agora. Podemos ir para o nível 2? Podemos. Nível 2 nós temos armas ferais. O vampiro pode estender suas armas naturais a proporções monstruosas. Isso geralmente assume a forma de unhas crescendo até virarem garras terríveis, mas também é de presas se alongando até virarem verdadeiras adagas, como a de uma serpente gigante. O custo é uma checagem de sangue e o sistema: nenhuma rolagem de habilidade é necessária para ativar este poder. Uma vez ativado, a arma natural do vampiro se torna uma arma de briga leve e perfurante com um modificador de dano igual a +2. Ataques com mordida de vampiros ainda só causam 2 pontos de dano agravado, independente da quantidade de sucessos, mas não sofrem a penalidade por ataque localizado. Dano superficial infligido pelas armas naturais do usuário não é diminuído pela metade enquanto armas ferais estiver ativo. A duração é de uma cena. Antigamente ela dava dano
Ah, tem que tirar o fone, esqueça. Tem. Antigamente ela dava dano agravado. E essa era a única diferença dela. Ela fazia as garrinhas e dava dano agravado, então tornava tipo um negócio meio brutal, sabe? E antes era só garra também, né? Não aumentava as presas. Não tinha nada a ver com as presas mesmo, acho. Tá. Mas teve edição que podia ser garra do pé e da mão, sabe? Não gerava uns como meio sem noção. Ah, tá. Mas é isso, sim. Ok. Comentários, Vaicos. Sim, eu ia falar isso. Antigamente você podia aumentar suas unhas do pé. Então, assim, ficava bonito. Eu gosto muito de armas ferais, né? Como eu falei, é o ponto que todo Tismice quer aprender. Então, sim, eles deram pra gente agora de graça. E eu achei que ele perdeu um pouco o brilho, na verdade. Justamente porque antes as garras davam dano agravado. E agora não, ela é só um dano perfurante mais 2, né? Uhum. Então... Os gangrel eram temidos pela garra das bestas, né? Pelas armas ferais por isso. Porque uma garrada de um gangrel já podia te pôr em torpor. Dependendo da força que fosse, de como você resistisse. Porque era dano agravado direto. Você não tinha como, resistir, né? Agora, pra resistir, tem que ser mordida. E aí, entra um dos rolês que a gente tinha comentado, dá pra usar também agora o segundo ponto, vicissitude, pra fingir armas ferais. Ao invés de você alongar garras efetivamente, você faz tipo um Wolverine, só que o osso sai pela ponta dos seus dedos em forma de agulha ou lâmina, e aí você faz o rolê acontecer. Sim. Gente, é muito... Agulha. É muito overpower você pensar que você pode transformar a ponta do seu dedo numa lâmina, cara. Numa agulha. Agulha de tricô. É perfurante, né? Desde que não seja a agulha de tricô com um modificador mais 15, né? Da Fátima. São 10 agulhas de tricô. Sim. Mais 15, você tá entendendo? Não é uma. Uma coisa que esse poder não é claro pra mim é que, ele diz que você pode ter os dois ou um só, né? Porque uma vez ativada, a arma natural do vampiro se torna uma arma de briga leve e perfurante com modificador mais 2. Ataques com mordida do vampiro ainda só causam 2 pontos de dano agravado. 2 pontos de dano. 2 pontos de dano, isso. E agravado, sim. E você pode ativar os dois ao mesmo tempo, você pode ativar um e o outro. Você vai poder ter a língua perfurante também, e daí ter a garra. O que é o poder, sabe? Pra mim o texto não é nada claro. Eu acho, aí eu vou começar a inferir pelo texto. Eu concordo que o texto não explora claramente pra gente poder entender 100%. Mas a gente tá falando de partes do nosso corpo que a gente já usa realmente pra causar dano, sabe? A língua a gente só causa dano psicológico mesmo e social. De resto nem tanto. Então, seriam pra mim realmente só unhas e dente mesmo que ele tá incorporando. Agora, eu acho burrice você usar armas ferais nos seus dentes pra conseguir ficar dando só o mesmo tanto de dano que um cara que nem pôs as presas pra fora direito vai conseguir dar, sabe? Sim. Então, assim, eu acho... Você tem que querer muito perfurar o cara pra ter que ativar armas ferais nas suas presas, na minha opinião. Fora que além de tudo... Ou cortaram suas mãos, então, assim... Aí Não, e fora que além de tudo, pra você conseguir dar dano de mordida, você ainda tem que passar num teste de briga, né? Eles pulam isso. Isso, você tira aí? Porque pra você passar um teste... Você tem que passar um teste de agarramento, quer dizer, na verdade. Sim. Só precisa passar um teste de agarramento por causa dos 2 dados que você perde. Ah, tá, ok. Daí você não perde mais. Como aqui você não perde mais, então você dá dano com dente sem precisar agarrar, ok. Eu tenho uma opinião muito contrária a vocês dois nisso, infelizmente, do dano da mordida. Que, matematicamente falando, a mordida é meio tensa. Há argumentos dos dois, mas quanto mais próximo o poder de combate dos membros envolvidos, mais dano a mordida causa comparativamente. Porque, entre aspas, ela é garantidamente, 4 marquinhas. Porque ela dá 2 agravados, é equivalente a você ter enchido uma vez inteira a barrinha dele e ter dado mais 2, né? Ele te dá os 2 agravados fixos. Então você teria que conseguir no teste com a garra passar pelo menos 5 de dano pra dar o equivalente. Pra dar, próximo do equivalente, sabe? Que daí dá 3 marquinhas, sabe? Pelo menos. Fora que você tá mordendo, né? Você já tá sugando o sangue ali pra poder repor.
Além de tudo. Ah, você mordeu. Já tá na sua boca, vai. Você não precisa sugar, mas você pode. É. Eu sugaria. Mas eu não acho o dano de mordida desnecessário. Não foi isso que eu quis dizer. Eu acho só que é do tipo assim, cara... Eu posso dar o dano de mordida e das garras ao mesmo tempo. Ah, sim. Entendeu? Já que eu tenho que passar num teste de agarrar, por que eu não ativo armas ferais como garras? Uso essas garras para agarrar a minha vítima, então ela já vai sofrer danos aí de mais 2 com as minhas garras. E ainda mordo, porque a minha mordida, usando armas ferais nas minhas presas ou não, ela vai dar o mesmo dano. Então tanto faz se eu vou usar armas ferais na minha presa ou não. Só que eu ganho o bônus da garra pra dar mais dano, nesse caso, se eu quiser morder, entendeu? É que você não precisa mais agarrar. É. Essa é a diferença. Sim. Não, sim, eu sei que eu não... Eu entendi. A gente tá falando a mesma coisa. Sim, agora eu entendi, desculpa. A gente tá falando a mesma coisa. Exato. Exatamente. Tipo assim, facilita porque você não precisa mais agarrar pra morder. Mas eu prefiro agarrar pra morder e causar danos com a garra e dar mais dano com a mordida do que dar só os 2 da mordida sem precisar agarrar. Faz sentido, sim. Entendeu? Eu entendo. Senão você concentra tudo num só e perde dano, né? Em teoria. De certa forma, sim. Eu poderia estar dando um mínimo de 2 superficial mais 2 agravado. E eu tô dando só 2 agravado, no caso. E ainda chama gente de combeiro. Né? Eu tô brincando. Eu tô brincando. Mas daí não muda o teste que você tem que fazer, porque o teste que você faz pra atacar com a garra é um e pra você imobilizar é outro. E daí você não tá dando dano se você tá usando pra imobilizar, eu acho que entra no narrador. Ok. Eu acho que a regra não é clara. Ok. Tá. Porque a garra tá na mão, eu uso a mão pra agarrar. Entendeu? Sim. O agarrão não pode causar dano, mas o modificador da garra... Ah, tá. Eu diria que sim. Ok. Tá. Tipo, não tem como. Se eu te agarrar por aqui, pelos ombros, com garras de 20 centímetros saindo dos meus dedos, é impossível elas vão não te causar perfurar. dano. Sabe? Não tem como, elas vão te perfurar. Eu concordo plenamente. E não tem como plenamente. você não sofrer dano dessas garras. Sim, eu concordo plenamente. Ok. E é um combinho da hora, É um combo legal. Podemos, então, pro nível 3? Podemos. Nível 3, fusão com a terra. Ao se tornar um com o solo, o vampiro afunda na terra. A não ser que esteja em torpor, ele volta a emergir na noite seguinte. O custo é de uma checagem de sangue. Nenhum teste é necessário, porém o vampiro precisa estar sob uma superfície natural. Rocha, terra, bruta, grama, etc. Nossa, eu não sabia que rocha podia. Eu achei que era só terra. Eu também. Este poder não funciona sobre concreto, asfalto ou outras superfícies artificiais. Leva um turno para o vampiro afundar na terra, deixando objetos carregados para trás no solo. Uma vez debaixo da terra, o vampiro permanece ciente de seus arredores, exceto durante o sono diurno. Neste período, perturbações, ou seja, escavação ou sons altos, podem despertá-lo ou não, como aos demais vampiros. E aí é a regra para acordar, provavelmente, na página 219. E a duração, 1 dia ou mais, ou até o usuário ser perturbado. Antes não deixava claro que você perdia os objetos carregados, que isso é a diferença, né? E acho que demorava 3 turnos também. E o gasto de sangue era maior. Mas são as únicas diferenças que tem. E um adendo pra mim, tipo, que esse poder me traz confusão, porque ele contradiz o que tá escrito nas características do poder, tá escrito lá em cima, né? Que tipo, você pode carregar as coisas e usar metamorfose. Sim. Então esse daí você larga as roupas, porque você não teria por que ter posto no texto. Sim. É isso que me causa confusão. Eu não acho que você perde as roupas. Porque roupas seriam objetos leves. Eu também acho que não. Mas se você tiver com carteira, com mochila, com coisa do gênero, fica em cima da terra. Nossa, uma carteira. Na descrição fala se que... Se você carregar R$50 de moeda na sua carteira, ela fica sim. Tá. Mas eu acho que assim, um celular, uma carteira, eu acho que seria de boa, igual é quando você se transforma em bicho. Eu acho que sim, o meu problema é a descrição. Porque eu acho que vai ficar muito a critério da pessoa narradora, se ela vai ser filha da puta em relação a esses objetos, sabe?
E... Mas assim, essa coisa de você conseguir entrar em rocha é novo. Porque antes tá. você tinha que entrar na terra. Era terra. Você só se fundia com a terra. Então você tinha que botar o pezinho na terra, sabe? Tipo, era bem claro isso. Ah, aqui é uma pedra. Foda-se. Não é terra. Sim. Sabe? Nossa, isso. E não fala a dimensão dessa superfície natural, né? Eu posso ter ali um cristalzinho em cima da minha mesa e entrar no cristal pra dormir? Não, é sério. Eu acho que não. Eu acho que ele tem que ser da dimensão do vampiro, pelo menos. Então, porque na descrição não fala nada. A não ser que você vire um esquilo voador, né? Você já tem ali o seu quarto ponto, vira um esquilo voador do tamanho de um esquilo voador real, e aí você pode entrar no seu cristal. Não, se mas o seu assim... cristal for bruto, se ele for lapidado, não. Não, sabe? Não, é que isso me faz pensar, se de fato a gente pode entrar em qualquer superfície e ela tem que ser uma superfície natural, não diz que ela tem que estar no local de origem dela. É só uma superfície natural. Eu posso ter uma pedrinha que eu me escondo nela, tipo uma laje de pedra debaixo da minha cama, eu me escondo nela e parece que eu não tô no meu quarto. Não. Porque aí você teve... A superfície foi modificada, né? Mas a pedra continua sendo natural, eu só carreguei uma pedra de um lugar pro outro. Tá, não, ok. Você pode entrar num vaso de planta. Eu pensei mais nisso. Sabe? Tipo, talvez. É muito abuso. É porque é muito difícil você ter um vaso de planta num quarto de um vampiro que não pega a luz, não é convincente. Eu tô pensando, por exemplo, a segunda Inquisição invadiu o meu abrigo. A planta vai estar morta. Entendeu? Se eu comprar uma planta artificial e plantá-la em terra... Não, ok. Assim, Entendeu? Vamos ser vampiros espertos. É que eu acho que a planta artificial chama atenção. Luz, você tá debaixo da terra, sua planta... Você pode ficar com a janela aberta. Nossa, é verdade. Nossa. É verdade. É verdade, não. Já atinge debaixo da terra. Mas daí tem que ser um vaso de planta realmente grande. Ah, sim, é. Sim. Tá. Ou você vira um esquilo voador. E entra como esquilo. E eu incrivelmente acho isso. Também não deixa claro se você volta à sua forma normal ou não, né? Eu acho que não. Pelo menos a gente usa, se eu entrei, por exemplo, a Lorena entrou na Terra em forma de gato, ela sai em forma de gato na noite seguinte. A gente já usou dessa forma. Já, mas a regra eu acho que diz que não. Porque é uma cena. Eu acabo Aonde acaba a cena, onde começa a cena. Aqui ela diz que não, é verdade. Então, mas pra virar bicho, é isso? É uma cena? O da bicho é uma cena. Ah, tá, ok. Então tá. Acho que o narrador decide. É basicamente isso. Okay. Assim, a regra de ouro é sempre essa, né? O narrador decide. Sim. Ok. Mas você pode. Você fica. Porque, por exemplo, se você. O bom desse poder é do tipo, você tá fugindo. O sol vai nascer dali a 10 minutos e você tá num descampado. Sabe? Entra na terra. Sim. Eu acho fantástico. Eu adoro esse nível. Provavelmente é meu nível preferido de proteanismo. Eu acho muito legal. Ele só perde pra mim pro 5º nível do Companion. Tá. Ok. Sabe? Mas ele é um pré-requisito pro 5º nível do Companion. Certo. Então, mas aí, no dia que chegar esse momento, a gente relembra isso. Tá. Ok. E outra opinião que eu tenho contraditória também, que eu acho esse poder fraco. Eu acho ele extremamente fraco, eu acho que ele devia ser o nível 2. Pra mim não importa se ele é forte ou se ele é fraco. Eu acho ele legal. Eu acho ele extremamente fraco. Eu tô no time da Tati nessa também. Eu não acho que ele devia ser nível 2, porque assim, ele não é fraco necessariamente, ele te protege do sol. Sim. O sol não te causa dano. Só nisso ele já não deveria ser um poder baixo. A gente tava discutindo sobre, né, a questão do peso de pena, não lembro o nome, peso pena, modificar toda a sua massa corporal, ser meio OP para ser nível 1, esse aqui te protege do sol, sacou? Que é literalmente a coisa mais mortal para os vampiros. Não tem como ele ser um nível mais baixo do que 3, na verdade. É que a minha visão é que, tipo, quantas vezes você vê esse poder sendo usado e numa cidade ele é quase inútil. Esses são meus problemas com ele, sabe? Tipo... Sim, mas é por isso que a gente tem outra possibilidade. Sim, de usar na cidade. Mas se a gente parar pra pensar que proteanismo no core book, ele é
voltado e focado em gangrel, e a maioria dos gangrel, eles não estão na cidade, eles vão estar em lugares mais remotos, e se eles estiverem na cidade, vão ser em lugares que tenham animais ou alguma coisa relacionada à natureza, ou até mesmo algum terreno. Porque se tiver um quintal, isso já funciona, entendeu? Ah, sim, é. Sim. Então... E você não precisa ter um quintal, na verdade. Se tiver alguma casa que tenha quintal na sua vizinhança, já funciona. Já. Então, parando para pensar que é bem focado em gangrel, a ideia aqui do proteanismo, faz muito sentido, e é um poder muito útil. E eu falo, tipo assim, pensando aqui na minha cidade, em Belo Horizonte a gente tem muito canteiro central, a gente tem muito parque ecológico, a gente tem muita reserva natural. É um lugar que é muito cheio de verde, a gente tem muito prédio, a gente tem pouca casa que tenha quintal mesmo, extenso, sabe? Mas tem muito lugar que um gangrel pode só pular, botar os pezinhos e... Então é muito útil, pensando na configuração de Belo Horizonte em específico. Se eu for pensar na configuração de São Paulo, por exemplo, já não é tão útil assim. Mas aqui em BH a gente tem muita área, assim, sabe, que dá para fazer isso. Um dos pontos principais da cidade, que é a Praça da Liberdade, ela tem corredores de grama, sabe? Então, um gangrel em Belo Horizonte, gente, ele tá feito, e isso é real, assim. Ele só precisa correr ali na Praça da Liberdade, entra na terra, no dia seguinte ele sai, foda-se. Sim. Tá? Entra onde tem flor alta ainda por cima, você só foi um mendigo que dormiu no meio das plantas e tá saindo no dia seguinte, sabe? Sim, faz todo sentido. Que outro drama que eu tenho com esse poder, que também se você estiver sendo seguido, alguém estiver entrando embaixo da terra e puder agir no sol, você já era também, né? Porque a perturbação pode tirar. E eu também o que eu sinto é que deixa a árvore meio zoada, sabe? Porque como só tem 5 pontos, se você é forçado a pegar esse um level 3, se você quiser virar um passarinho, você vai ter que pegar no 4, 3 e no 5, 4. Então, tipo, esse é outro argumento que eu tenho, tipo, pra pôr no 2, sabe? Como a árvore é fixa, você poderia ser um gangrel só, tipo, sem ser combativo e ter poderes relacionados a isso, sabe? Sim. Meio que traria uma dúvida se você é combatente ou não. No nível 2, sabe? Ou se você quer ser o caminho do metamorfo, sabe? Sim. Meio que, esse ponto tava em qual lugar em Metamorfose antigamente? 3. Então tá no mesmo lugar. Tá. Mas é que antes de mudar a forma em Metamorfose não tinha essa separação, né? Mudança de forma. Isso, não tinha. Não tinha. E tem mais um ponto, né? Os níveis de disciplina na V5, cada slotzinho vale muito mais porque os seus slots são limitados, né? Antes não tinha isso, então tem que levar em consideração que as disciplinas elas se tornam mais caras quanto mais slots você vai ocupando. Sim. Né? Elas se tornam escolhas cada vez mais decisivas. Então eu acho que isso torna mais caro. Fora que ele tem o gasto de sangue, e gasto de sangue na V5 é um negócio meio punk, né? Mas é que agora todas vão ter, né? Sim. É que é uma disputa muito injusta com mudança de forma. Sim, eu entendo. Voltando pro nosso chat. Cadê? A Diane falou que Pipa é Anarque, Papagaio é Camarilla e Pandorga é Sabá. Eu não sabia o que era uma Pandorga, mas eu discordo porque eu acho que Pipa tem que ser a Camarilla, porque Papagaio é outra coisa. Pelo menos em Minas é assim, Pipa é uma coisa, Papagaio é outra. E a Diane falou, quer ver, Autarca chama de Raia e Independente de Arraia. Mas no fim é tudo Pipamorfose. E depois ele disse que lembra o Ogan, feitiçaria gangrel das extintas Liana. Eu adorava Liana. Liana é uma bloodline gangrel do Dark Ages. Certo, eu desconhecia. Eu não manjo nada de Dark Ages, então eu perco as referências. As Liana são uma linhagem só de mulheres feiticeiras do clã gangrel. Interessante. Bem interessante. Legal. É bem legal. É uma linhagem que vale a pena.
E se apazigua um pouco o coração de Adjane, eu gosto de falar o seguinte: não é porque o livro disse que é extinta que acabou Né? de verdade. Ah, sim. A Jane, eu acho que ama também regra da casa. Sabe? Cara, extinto só significa que as pessoas não estão vendo. Uhum. Sim, Sabe? também A prova acho. disso é um bicho que descobriram aí esse ano. Que do nada eles falaram, cara, tá extinto há 50 anos esse bicho. Não. Acharam a população dele no lugar de. No natural dele. Exato. Eles só estavam escondidos. Por motivos óbvios, né? Né? E a Jane falou também, se eu estava jardinando de unhas compridas e não lavar as mãos, tem terra o suficiente já. Eu acho que a partir do momento que você não define o quanto de terra tem na regra, o quanto de terra é necessária, você joga, né, no cu da pessoa narradora. Obviamente eu não permitiria, mas enfim. Tem Você memória a usa resposta. armas ferais, faz garras grandes, cava, usa essas terras das suas garras pra se esconder, sabe? A resposta tem memória. Ah, sim. A No resposta cu é em do narrador. memória. A gente já falou que no capítulo de memória tem um asterisco lá no texto que diz que em caso de dúvidas, coloque no cu da pessoa narradora. E é isso. Bem gostoso. Podemos ir para a É que não é mudança da de forma gostosa esse. então. Se não é. Sei. Nós, pessoas narradoras, Eu costumo A gente dizer toma que no é cu mesmo. com álcool gel e não com lubrificantezinho, entendeu? uns grãozinhos de areia só pra dar textura, né? sabe? Cerol, já que a gente tá falando de pipa. Paradox é um plano do Jorge Soros para promover criatividade coletiva mundial através de regras mal explicadas, cult cronista e regra da casa. A Jane, transforma isso numa quote pra gente, por favor. Isso é muito bom. A gente tá com dificuldade de acessar o show. E não tá errado. Sim, né? e não tem nada de errado nessa frase. Eu acho que ela é totalmente coerente. Mudança de forma, então? Mudança de forma. Mudança de forma. O vampiro pode assumir a forma de um animal com aproximadamente o mesmo tamanho de sua massa original. O vampiro só pode se transformar em um tipo de animal, normalmente um lobo, às vezes um grande felino ou uma cobra gigante. Quase sempre um associado ao seu clã ou ao tipo de presa do qual costuma se alimentar. O animal, apesar de um exemplo espetacular de sua espécie, não mostra a um observador comum sinais de ser sobrenatural. O custo é uma checagem de sangue e o sistema. Nenhum teste é necessário. A transformação leva um turno, durante o qual o usuário não pode realizar outras ações. Ao se transformar, o vampiro ganha os atributos físicos, sentidos e habilidades nativas associados àquele animal. Veja a página 373, spoiler, não é claro o suficiente. E ganha os limites naturais do animal quanto à comunicação, manipulação, a maioria dos animais pode carregar um objeto na boca, e assim por diante. O vampiro pode usar outras disciplinas a critério do narrador. De um modo geral, pode usar auspícios, animalismo, celeridade, fortitude, potência e proteanismo. Muitos poderes de dominação, ofuscação e presença são problemáticos. E feitiçaria do sangue está completamente fora de cogitação. E a duração é uma cena, a menos que seja encerrado voluntariamente antes disso. Ele é um buff e um nerf, né, no nível 4 antigo, né? Porque agora é nível 3, mas ele só dá uma forma, o nível 4 dava duas, né? Como a gente já falou. E não havia o limitante de uma cena antigamente. Isso que é o mais interessante. Então você usava quando você quisesse. E agora você tem essa porcaria que é uma cena, né? Basicamente, né? Sim. Comentários? Então, Vaicos, eu tenho um comentário, mas eu vou deixar fazer depois. Eu tenho vários. Eu acho esse poder extremamente contraditório, já começando por aí. Do tipo, como que você me fala que um grande felino não vai parecer sobrenatural se ele tem que ter a mesma massa de uma pessoa? Sabe? Né? Tipo assim, Sim. começa aí, sacou? Do tipo, quão grande tem que ser essa maldita dessa cobra pra ela ter a mesma massa do vampiro que tá se transformando nela, Que sabe? Porque a gente puta tem que pensar cobra, no hein? tipo, É. você pode ter vampiros que são super slim, né, petis e afins, mas, cara, você vai ter vampiros que podem ser altos, gordos e grandes, sabe? Tipo, Você tem o Ballard, né? E tem o do Bloodlines também, o Gangrel lá, que é gigantesco. cara, Mas... Barão de Belo Horizonte, Maximiliano é um gangrel.
gigantesco, sacou? É. Se ele usar esse poder, ele não vai virar um animalzinho qualquer. E outra, se ele for virar um animal que tem a massa dele de forma crível, ele teria que virar um urso. Que urso existe no Brasil? Exato. Pra não ser sobrenatural ou ter fugido do zoológico às 3 da manhã, sabe? Tipo Sim. assim. No livro, acho que é na segunda ou na terceira edição, acho que é na terceira edição, no Storybook da terceira edição, fala que você perde massa corporal quando você é abraçado, porque você se torna basicamente a pele e os ossos, e isso diminui muito o peso do vampiro, mas ainda eu não acho que baixe muito de 40 quilos. E sabe? depende, né? Alguns vão Não, são eu sei, gigantes, mas sabe? eu tô falando assim, tipo, Na média, forçando né? muito, sabe? Não vai baixar de 40 quilos. Você não consegue, tipo... Virar um cachorro. Virar um cachorro, sabe? Você vira um dog alemão gigante e ainda assim você é um dog alemão gordo, sabe? Então... Então, assim, e aí é isso, do tipo assim, a gente tem essa descrição lá no começo, e embaixo me solta essa de do tipo assim, mas não fica suspeito. Exato. Eu preciso ler o comentário da Jane, peraí. Elo diz que tem na Argentina o urso de óculos. Vem, vira pipa e vem voando. Eu só precisei interromper porque era o momento ideal pra fazer o comentário. Sim. Obrigada, assim, Jane. Se não tem nenhum resquício sobrenatural nesse animal, pra que esse ponto existe? Porque eu já tenho o metamorfose logo em seguida, sabe? Se eu já posso virar um bicho... Ele é só pra segurar a onda, né? Tipo assim, primeiro você tem que ser um bicho da sua massa, que não quebra máscara, não tem problema nenhum, todo mundo vai achar que é um bicho normal, mas depois você pode virar um bicho de massas diferentes. Cara, é uma evolução meio estúpida, assim, pra jogar, sabe? E meio forçada, né? Meio não, eu achei bem forçada. Segundo comentário que eu não Amo concordo. Vicos já mete a boca. Por que diabos ofuscação é complicado, sabe? Só se eu for usar máscara das 1000 faces virando um bode, sabe? Aí tem problema. Agora, Silêncio da Morte, Manto das Sombras, sabe? Todos os outros pontos de ofuscação que me escondem fazem sentido, não fazem. Sim! Sabe? Deixa eu ver aqui, assim... Tá, mas feitiçaria de sangue, ok. Vamos lá. Presença, velho. Tem uns bode montanhês que tem mais presença que qualquer ser humano na vida. Sim. Gente, aquelas Gato. cabrinha filhote, gato, gente. Gato tem presença embutida. Gente, e presença não é uma disciplina que você precisa falar. Não necessariamente, né? Tipo, dominação, beleza. Porque dominação você tem que falar, é escrito isso. Aí, show. A não ser que você vire papagaio, ok. Agora, presença, cara... De repente tem um animal majestoso na sua frente que você não consegue fazer nada a não ser olhar pra ele. Sim. Upsi-dupsi, sabe? É a única coisa que eu tenho pra dizer pra essa pessoa. Então, assim, eu tenho vários problemas com a descrição desse poder por causa disso. Porque antigamente ele não existia, né? A gente já tinha o mudar de forma, ele já te permitia virar bichos. Era recluso a um tipo de bicho? Era recluso a um tipo de bicho. Né? Se você quisesse virar mais bicho, você comprava mais desse poder. Ou mais pra frente, eu acho que tem uns pontos avançados que te permitem virar formas variadas de bicho. Mas ele não era preso à sua massa. Sabe? É aí que entra o X da questão pra mim. Ele não era preso à sua massa. E... Deixa eu ver... Na V3 eu acho que você podia virar 2 bichos. Na V2 com certeza. Na V2 certeza. Mas na V3 eu não tenho certeza. Ok. Então, assim... sei lá. Esses são os meus comentários. Adorei esse poder, nota 2. Exato, né? Sabe? Gostei muito, joga fora. Você só é obrigado a comprar Sim. ele porque você tem que ter... Porque pra ter metamorfose você tem que ter esse poder. Então você é obrigado a comprar ele pra conseguir ter o 4º nível. Se eu não tivesse que ter ele, eu sempre compraria Fusão com a Terra. Porque eu acho muito... Sabe? Porque eu não acho que esse poder faz sentido com o próximo ponto. É isso. De forma geral, o que a gente fez foi limitar, tipo, a um bicho terrestre de grande ou médio porte, sabe? Que seja comum na região. Então, por exemplo, a minha gangrel urbana, ela vira um gato.
Sabe, é um gato grande, mas não vai ser um gato de 40 quilos, entende? Uhum. Porque senão não é viável você ter um gangrel que vai virar um bicho no Brasil, por exemplo. Você não tem grandes animais, sabe? O maior bicho com o maior peso que a gente tem vai ser a onça. E ainda assim não é o suficiente. Onça, sabe? Negócio tosco. E daí gangrel urbano vira o quê, sabe? Rottweiler obeso. Do Pará, sacou? E daí o próximo nível a gente abre pra qualquer animal que quiser, né? Mas esse a gente meio que colocou animais terrestres de grande a médio porte que sejam comuns na região. E tipo, foda-se. Porque senão não é viável. Eu amei o comentário do Vaicos sobre ofuscação em presença, que é um negócio que eu sinto que é muito problemático. E, tipo, mano... Era só ter feito um pequeno playtest, você percebe o quão idiota é isso aí, sabe? Que o único poder mesmo, que nem o Vaicos expôs, é o do virar-bode, sabe? E olhe lá ainda, que até isso eu deixaria e dane-se, sabe? Observa o bicho. Observa outro bicho e vira um bode foda, sabe? É demais mesmo, é sacanagem, cara. E eu amei a ideia de virar papagaio. Virar papagaio, essa dominação parece genial. Mas eu achei maravilhoso. Ser dominado por um papagaio ia ser muito humilhante, mano. Cara, pesquisem. Existem vários animais que conseguem reproduzir sons humanamente compreensíveis. A maioria são pássaros, obviamente. Sim. Mas, assim, vira um periquito, cara. Periquito consegue fazer repetir palavra. Sim. Isso é muito da hora. Sabe, uma maritaca. Se mate. Sabe? Imagina, cara. Cara, você tem dominação 5. Usa terminal de Cree, só com papagaio, sabe? Tipo... Morreu de quê? Morreu de papagaio. Ali da janela. O cara pula da janela e você sai voando. E não tem como. Não. Falarem do tipo... assassino em série. Vampiro, é um papagaio, cara. Imagina, gente. Amei. Eu amei isso em níveis novos, assim, sério. Eu quero usar. A Jenny falou, papagaio que canta Beyoncé, sou fã. É isso, gente. Eu preciso jogar com um gangrel que vira papagaio e tem dominação. Né? Eu preciso. Mas vai ser um puta de um papagaio. Eu não sei se você tem 4 Você vai ser, sei lá. Sim. Né? Praticamente uma arpia papagaio. Cara. Uma arpia. Um papagaião, assim. Vira um grifo. Maior que uma coxa, sabe? Esse papagaio. Então... Sim. Podemos ir para o próximo depois dessa... Você falou que você tinha um comentário, mas eu ia guardar. Não, era isso. Era sobre a massa mesmo, que só não faz sentido, sabe? Mesmo ruim, reduzindo a massa do vampiro por não ser um organismo vivo, mas não faz sentido só. Isso é muito ruim. Sim. E metamorfose, que tem mudança de forma como pré-requisito, como o Vaicos já tinha adiantado. Este poder concede uma forma animal extra ao seu usuário, desta vez também permitindo que mude de tamanho. Vampiros costumam se metamorfosear em morcegos, ratos, insetos incrivelmente grandes ou cobras. O custo é uma checagem de sangue e o sistema é o mesmo do mudança de forma. Duração, uma cena, a menos que seja encerrado voluntariamente antes. O único comentário, de novo, não tinha se encerrado em uma cena. E eu sou total a favor. É isso. Não precisava do ponto anterior, a gente podia jogar tudo nesse daqui e tá pronto. Eu preferia ter só esse ponto, conseguir virar só um bicho e o bicho que eu quisesse, porque eu sou obrigado a ter que virar um bicho com a minha massa que eu nunca mais vou usar. Exato. Sabe? Sim. Tipo, é isso. Sério, é só a gente parar pra pensar, cara. Se você é um gangrel, só faz sentido se você é europeu ou realmente do norte das Américas, porque aí você pode virar um urso ou um bicho realmente maior, que é útil. Sim. E aí no quarto ponto você vira uma borboleta, sei lá, o que você quiser, pelo visto. Porque antes também eu acho que a gente não podia virar inseto. Então, acho que não. Então, assim, você vira o bicho que você quiser e aí, show, sabe? Aí faz sentido. Se o animal que eu viro consegue me dar pontos extras de dano, de intimidação, aí o ponto anterior faz sentido. Pra gente aqui no Brasil, o único animal que adiciona alguma intimidação e algum dano extra é uma onça pintada.
E aí eu trago um pouco de algumas premissas que a minha mesa trazia, e eu não sei se são premissas do jogo mesmo. O Gangrel, ele vai virar um animal com o qual ele tem algum tipo de conexão. Uhum. Diabo, você tá virando uma onça pintada. Uhum. Só porque você tá no Brasil? É, Quando que você basicamente. virou uma onça pintada? Quando você teve contato com a onça pintada? Qual que é o seu apreço e seu apego com a onça pintada pra virar uma onça pintada? Ah, não, é porque eu nasci em Pindamonhangaba. Ah, É. foda-se, velho. Você nasceu lá. Sabe, você viu onça pintada? Teve contato? Não teve, não faz sentido você virar uma. Exato. Eu concordo plenamente. Eu acho que. E é problemático, porque quando você pensa que a gente não joga, tudo bem. A gente tá falando de Gangrel, que vira bicho, que tem mais conexão com a natureza, etc e tal. Só que eu nunca vi uma crônica de Vampiro à Máscara que é jogada na roça, sabe? Tipo, em áreas rurais, porque não existe plot, não existe, né? Não existe o que jogar se você tá jogando numa área isolada, afastada, com pouca gente. Então, você tem que fazer com que seja viável você ter esse Gangrel se transformando num bicho na cidade, Sim. né? Pra jogar, é muito difícil realmente gerar uma história em área rural se a maior parte do plot de vampiro é política, e a política não acontece na área rural, Exato. sabe? Ela acontecia na área rural em Dark Ages, né? Uhum. E até o final, até meados do século XIX, a gente podia ter isso acontecendo em áreas rurais, forçando a barra um pouco, né? E se a gente forçar mais a barra, até o início do século XX. Hoje em dia não tem política efetivamente acontecendo, política que tipo vai afetar a sociedade mortal e cainita de alguma forma acontecendo nas áreas rurais. Então é isso, é exatamente isso que você falou, tem que ser viável que isso aconteça em áreas urbanas. Porque senão, pra quê? E eu acho... eu pistolei demais já. Não, imagina. não. A gente tá aqui pra eu ia isso. falar tudo de novo, na verdade. Tá. De tudo que eu tava falando. Eu pistolo demais com a junção desses dois poderes, sabe? Porque eu não acho que esse mudança de forma ele é realmente necessário. Sim. Sim, faz sentido. Ele só parece que tipo, precisavam pôr um poder nível 3, não tiveram nenhuma ideia melhor e enfiaram isso aí. Essa que é a verdade, sabe? Sim. Sim, e tipo, parece que eles pegaram e falaram, tipo assim, mudança de forma original tá muito OP, né? Vamos dividir? Como a gente divide? A primeira forma tem que ter a mesma massa do vampiro e a segunda pode ser qualquer bicho. E aí eu fico assim... Não. Concordo total, não. Sim, eu também acho. É a dica, né? Dica não. A Gianni falou que a gente pode virar um alce também. Eu acho Pode. justo. E alce tem aqueles puta chifrão e aquilo dá um dano desgraçado. Alce tem uma massa enorme, gente. Eles só parecem que não. Então é muito Só o difícil chifre de deve ser o ter peso a do mesma vampiro. massa de alce. É só a gente pensar num cavalo. Um cavalo tem muito mais massa que um ser humano. E o alce é gigantesco, né? Sim. Dá pra você virar um alce com o quarto ponto. Com o terceiro, não. Mas, ao meu ver, eu não tenho por que virar um bicho maior no quarto ponto. Sim. Eu também acho. É muito zoado. E a Gianni falou, como não? Existe o agrobanditismo, de fato, mas ainda assim exige que se tenha as reuniões nas áreas de população, né? Tipo, tá, ok, vai ter a galera que vai estar lá literalmente, né, pegando nas armas e fazendo as merda, mas isso não é decidido na área rural, né? Isso é uma ordem que vem de um outro lugar. Então eu acho que ainda assim, a não ser que você seja um neófito que vai cumprir as ordens, a parte de plot e de planejamento disso vai estar em áreas com mais pessoas. Sim, e eu acho que um plot de agrobanditismo, né, de agropop e afins, pesa mais pro lado de lobisomem que pro lado de vampiro. Sim, que foi o comentário seguinte da Gianni, vem W5. Né? Mas tá vindo, eles já revelaram as tribos, né? Então, assim... Eu tô bem curiosa. Pra quem gosta, vai ser legal. Então, não é a minha pegada, mas eu tô bem curiosa, porque eu acho que tem muito potencial de ser legal. Eu tô igual, tô curioso, mas é só pra saber. Não tem, vou ser sincero, eu tenho zero interesse em jogar. Eu quero saber como é que vai vir. Ok.
Vamos pro nível 5? Vamos pro nível 5. Coração vagante. Tendo dominado o poder de proteanismo, o próprio interior do usuário torna-se maleável, quase viscoso. O coração, abrigo do Vitae e da não-vida do vampiro, solta-se e move-se livre, ainda que vagarosamente, dentro do peito. Isso torna o vampiro extremamente difícil de destacar, já que a posição do seu coração muda todas as noites, podendo até mesmo permitir que o usuário se livre de paralisia. O custo é gratuito esta caralha. E o sistema aumenta em 3 a dificuldade de qualquer teste que não seja de combate para estacar o vampiro. Em combate com armas brancas, apenas se o atacante com a estaca rolar uma vitória crítica conseguirá penetrar o coração do usuário. Mesmo quando estacado, o usuário pode realizar uma checagem de sangue e rolar força mais determinação com dificuldade 5 uma vez por hora. Uma vitória significa que ele conseguiu se libertar da paralisia empurrando a estaca para fora do seu corpo. Ele não pode tentar expulsar a estaca se estiver com fome 5. E a duração é passiva. Esse é um poder que é uma mudança do poder dos cetitas, né? Que é o momento que, tipo, tudo faz sentido, né? E, tipo, nossa, cetita vai ter proteanismo, sabe? É o momento da revelação, né? Sim. Que cetita antes tirava o coração e agora tem isso, né? Uhum. Se é melhor ou pior, né? Não cabe argumentar muito sobre isso, mas é isso. Okay. Basicamente, né? Sim. É isso? É, por enquanto sim. Vai com os seus comentários. Eu amo esse poder. É isso que eu quero falar. Ele é bem forte, né? Eu amo esse poder. Eu acho ele é realmente cetita. E ele vem com uma pegada que já dá aí... Quando eu li o Core Book, eu não vi T-Smith, e aí eu li esse poder, eu falei, vai vir. Uhum. Sabe? Vai vir. Foi na hora que eu li isso, sabe? Tipo, porque o cetita a gente já sabia que tava aí, né? O Ministério. Sim, sim. Os Banu Hakim. Mas na hora que eu li isso, eu falei assim, ai, T-Smith vem. Agora eu fico leve, porque o T-Smith vem. Porque cara, seu interior fica maleável. E, se eu não me engano, tem algum ponto elevado de vicissitude que fazia isso. Que que você conseguia aí, o seu interior se moldava, assim. Então, difícil isso. E essa coisa também de mudar a posição do coração, pipipipopopô, T-Smith faz muito. T-Smith muda o coração. Tipo, originalmente, T-Smith, ele não pode tirar o coração, mas ele pode dar pra colocar o coração em outra parte do corpo. Sim. Então, tem um toque dos dragões aí. Então, na hora que eu li isso, eu falei assim, obrigado, Deus. Não gastei dinheiro à toa. Então, assim... Eu gosto muito desse ponto, porque ele também virou uma alternativa para quem for jogar de T-Smith, porque o 5º ponto do Core Book, do Companion, tem o Fusão com a Terra como pré-requisito. Mas se eu comprei 4 pontos de disciplina voltados já para eu ter forma horrenda, eu não tenho como comprar o 4º ponto aqui para depois comprar o 5º ponto de lá. Então ele é uma opção, assim. Os 5º pontos do Core Book são opções bem interessantes ao meu ver. Eu gosto dessas 2 opções. Já tô adiantando um pouco. Mas eu amo esse ponto, eu amo esse poder. Eu amo o que ele virou, assim, sabe? Porque ele traz um gostinho de disciplina avançada de vicissitude, ele traz um gostinho do ministério. E ele dá um bônus para um gangrel muito fodido. Porque pensa que ele é de duração passiva. E aí você pega e vira um alce. E põe o coração desse alce em qualquer lugar do corpo desse alce. Que já é um bicho que é difícil de matar, forte pra um caralho, com os chifres que causam um puta dano. E você ainda põe o coração em outro lugar, sacou? Sim. É incrível, esse poder é incrível. Tipo assim, é roubadaço. É isso que eu tenho pra dizer. Se for um jogador e aí que sabe ter essas malícias com os poderes de como utilizar, cara, é muito roubado. E aí eu amo. Eu achei ele bem forte. Mas eu acho que o principal motivo de eu achar forte é você ser capaz de se livrar de uma estaca. Sim. E isso me incomoda profundamente. Lembrando que eu tenho a Alexis estacada no porão do Lucian, então... Sim. Metamorfose Antigo tinha um poder de fazer isso também, basicamente, eu acho.
você podia se mexer enquanto estacado um pouquinho, então você conseguiria tirar a estaca uma hora, sabe? Ah, Tipo, tá. era meio que inevitável. Eu acho que é nível 7 ou 8, um negócio assim. Tá. E eu É que esse ainda é pior, porque... Quer dizer, é melhor, no caso. É. É pior pra quem quer estacar alguém. Porque esse outro você precisaria se mexer pra conseguir. Sim, então, sim, se você tá amarrasse visível. a pessoa estacada, era uma coisa. E, além de tudo, era visível. Esse não. Esse aí você vai só expulsar a estaca do seu corpo. Então... Mas você tem que ter fome, né? Pra gastar, né? Você tem que ter sangue, sim. né? Sim. Você não gasta, eu acho. Não, gasta. Aqui fala, A checagem ele não pode tentar faz. expulsar a estaca se Não. estiver com fome 5. Então, você Não, esvazia aqui, ó. alguém que você estacou sim, e pronto. E mesmo quando destacado, o usuário pode realizar uma checagem de sangue Sim. e rolar. Então tem que fazer. Por isso que fome 5 não dá. Sim. É. Então, mas, cara... Chef's Kiss, sabe? Tipo, eu adoro. Eu de novo com as opiniões contraditórias, Vai né? lá. Ai, Cristo amado, eu sou o terror, né? É que eu odeio stack, eu acho que stack é uma arma que é uma bosta, por isso que eu não acho esse poder tão bom assim quanto ele parece ser, porque, tipo, ser estacado é muito difícil. A regra meio que impede completamente ser estacado, sabe? Tipo, a sua chance de estacar com todos como possível do jogo, imagináveis, incluindo a Lore Cheat desgraçada que tira os dados de estaca, você chega em 33%, sabe? Sim. Tipo, que é alto, mas ainda assim 1/3 das vezes você vai ser estacado sendo pego de surpresa. E daí, tipo, o pessoal não pode tentar de novo, sabe? Então, tipo, Mas tem o meu esse ponto drama, é sabe? só com a parte de você poder expulsar a Não, estaca do isso seu é maravilhoso. corpo. Isso, pra mim, é o que faz o poder ser fantástico. Isso eu gosto no Poder mesmo. Eu gosto do fato que eu penso que eu posso simplesmente abrir o meu tórax e vocês vão ver coisas mexendo aqui dentro. É isso que eu fico pensando, na verdade. Ele traz muito sabor, isso é um Sim. fato mesmo. Tipo, isso é É. maravilhoso dele. Achei bastante dissímil da sua parte, por Sim. sinal. Sabe, eu quero intimidar alguém, eu tiro a blusinha e falo assim, eu tenho algo pra te mostrar. E aí eu abro o meu peito e tem várias coisas mexendo aqui dentro, meu coração piano. Medo. De fato. Se Ok. passa automaticamente do teste. É, Você não rola mais. de Né? intimidação. Eu também acho. Forma de névoa, então? Forma de névoa. Vamos. O vampiro ganha o lendário poder de se transformar em uma nuvem de névoa perceptível aos olhos, porém intocável por qualquer coisa exceto fogo, luz solar e ataques sobrenaturais. Ela consegue entrar em canos, fendas e rachaduras. Apesar de ventos fortes conseguirem afetá-la, nenhuma força natural pode dispersá-la. O custo é de 1 a 3 checagens de sangue. Nenhuma rolagem é necessária. A transformação leva 3 turnos, embora possa ser acelerada com checagens de sangue adicional na base de uma checagem por turno. Enquanto na forma de névoa, o vampiro se movimenta em velocidade de caminhada e percebe seus arredores através de meios místicos, como se estivesse lá com o seu corpo original. Um vampiro em forma de névoa não pode fazer contato visual ou falar. Ele só pode usar disciplinas que não requerem nenhuma forma de presença física, a critério do narrador. Enquanto na forma de névoa, o vampiro só sofre dano por luz solar, fogo e ataques imateriais de origem sobrenatural, como oriundos de alguns rituais. A duração é de 1 cena, a menos que seja encerrado voluntariamente antes. Eu tenho que ler o comecinho. O vampiro ganha a lendária habilidade de poder se transformar em uma nuvem de névoa, mas só por uma cena. Mas só por uma cena. E não havia esse limitante desgraçado de uma cena antes também, que é um negócio que eu odeio que trouxeram metamorfose com todas as minhas Sim. forças, sabe? Mas eu gosto desse poder, Ok. né? É isso? É assim, agora... Tá. Vai, Cus. Eu gosto muito desse poder também, esqueceram de falar que o vampiro fica vulnerável a potes, mas... Hermeticamente selados, porque senão ele pode passar por Exatamente. fendas. Dá pra pegar e pôr no potinho, Dá os pra pôr o Gangrel, vampiro no adoro. potinho. Não, pô, o gangrel no potinho, quem quer? Sabe, eu gosto muito desse poder, eu acho que é nele que a gente consegue finalmente ver como que o proteanismo foi adaptado para uma árvore de gangrel urbano, Uhum. sabe? Porque a gente vai vendo, principalmente quando a gente chega ali no nível 4, a gente vai vendo as coisas acontecendo e você fica meio tipo assim, cara... Mas é muito sobre essa questão do gangrel no interior, né? Uhum. Do tipo, vivendo no meio do nada. Uhum. Quando você chega na forma de névoa, aí eu consigo começar a ver um gangrel urbano, sabe? Aí eu falo, ah, tá, agora... Aí a gente começa a traçar pra trás, e aí você fala, ah, consigo montar um gangrel urbano com toda essa árvore aqui tranquilamente. Sim. E pensa forma de névoa
e peso pena junto, sabe? Você voa pro infinito e além. Exatamente. Né? É uma ótima forma de escapar do seu coleguinha. Tá alguém te perseguindo, você vira névoa perto de alguém que tá usando um vape e usa peso pena e vai embora. Tchau! Agora, para a atmosfera e além. Eu penso algumas coisas em relação à forma de névoa, que aí eu acho que é uma visão um pouco realmente dismissa do rolê. Porque eu, com forma de névoa, entraria dentro de pessoas. Uhum. E aí eu desativaria o poder lá dentro. Uhum. É um negócio muito quebrado. E não é claro se pode ou não. Não é. Sabe? É isso que eu faria. Porque eu acho que depende do volume que você cria de névoa, né? Sim. Mas eu posso encher pulmão e estômago, sabe? Sim, É um negócio complexo tenso. mesmo. É bem intenso. E a verdade é que ainda assim não seria pelão se for pensar, cara. Você pode matar alguém. Você pode mandar alguém se matar. Tu concorda que não tem teste, mas a verdade é que você cria um teste resistido. Pra você tentar se enfiar dentro de um vampiro, por exemplo. Sim. E matar o humano, mano, você mata com potencial, sabe? Então foda-se, saca? Você mata sugando sangue. É uma ideia muito legal, mas e ainda não é uma ideia que quebra o sistema, sabe? Sim. Essa que é a verdade, né? É uma ideia que é maneira. É porque antigamente Tismis tinha virar sangue. Sim. Do ponto de vicissitude. E dava pra fazer isso. Muitos Tismis matavam suas vítimas dessa forma. Isso é uma ideia muito da hora. Eu acho fantástico. Sabe? Eu vou deixar pra pistolar mais sobre isso posteriormente, mas eu odeio que eu não posso virar sangue mais. É ridículo quando tira alguma coisa mesmo do poder. Eu odeio isso também. Sabe? Tipo assim, eles mantiveram tudo de vicissitude praticamente. Mas me tiraram o poder virar sangue, que eu amava, era um dos meus pontos favoritos. Assim, eu também adorava. Porque eu fazia estragos monumentais. Então, assim, era muito bom. Inclusive, eu prefiro virar sangue que névoa. Mas, já que só posso virar névoa, eu te explodo como névoa mesmo. Olha, a Diane disse que deixa, tá? Eu também acho que não tem razão de não poder. Eu também acho. Obrigada, Diane. Então, assim, eu amo esse poder, eu acho ele incrível. E aí é isso, né? Se eu fosse fazer uma árvore de gangrel urbano, eu compraria os 2 primeiros pontos, né? Tanto Olhos da Besta quanto Peso Pena. E aí, de terceiro ponto, eu ficaria com Armas Ferais. 4º ponto, Fusão com a Terra. E o 5º, Forma de Névoa. Interessante. Justíssimo. Não entra muito na parte do animal, mas eu sou um gangrel urbano. Então, tipo, se a gente parar pra pensar em ambientes urbanos, essa árvore de proteanismo faz muito mais sentido do que eu comprar mudança de forma e metamorfose necessariamente. Sabe? Eu acho que tem argumento pra todos os lados mesmo. Essa árvore é bem interessante. Tipo, fora o nível 3 tonto que tem, ela é uma árvore bem legal. Sim. E esse nível 5, tipo, ele é bem maneiro. Tipo, ele é realmente balanceado, sabe? Tipo, ele é o que os nível 5 devia ser, sabe? Sim. No fim das contas, né? Sim. Então, pode falar. E aí, assim, só explicando por que eu fiz essa árvore, porque antigamente gangrel urbano, eu acho que ele perdia metamorfose e ganhava ofuscação. E eu não tenho certeza se era metamorfose que ele perdia, mas ele trocava uma disciplina por ofuscação. Eu acho que rapidez, ofuscação e metamorfose. E aí perde animalismo. E fortitude. Tá. Faz sentido. Né? Mas eu acho que essa árvore faz mais sentido com essa configuração de rapidez, ofuscação e metamorfose do que virar 2 bichos à sua escolha, sabe? Sim. Eu entendo. Assim, eu gosto muito da ideia de virar pombo na cidade, né? Sim. Mas só no 4º ponto. Então esse é o problema. A não ser que você queira ser um pombão. Não, obrigado. Puta pombo. Um puta pombo. Sim. Aí dá pra você usar no 3º ponto. Né? É isso, a gente... É interessante cagar na cabeça das pessoas. Adoro demais. Você compra ingerir comida e vira pombo. Nossa, genial. O único problema é que pombo não voa de noite, né? Então, se as pessoas começarem a prestar atenção demais, é problemático. Mas também, contra o céu escuro, noturno, ninguém vai estar vendo um bando de pombo voar.
aqui em BH eu já vi uns pombos à noite. Ó, então, Talvez eu vi uns gangrel aí. talvez você tenha encontrado e perdeu essa oportunidade de conseguir o abraço. Gente, não, graças a Deus não me deram, não. Meu pescocinho tá guardado pra mamãe. Então, assim. Nossa, pterodáctilo. Um velociraptor. Velociraptor, pterodáctilo. É. Imagina um gangrel pterodáctilo. Isso é da hora, né? Sim, ia. Não fala nada de poder ou não escolher animais extintos, né? E não fala que você é realmente uma... Eu poderia fazer uma paleontóloga que viraria algum animal extinto, porque daí ela teria familiaridade. Tá bom, eu paro. Eu não permitiria. Só porque na descrição do terceiro ponto fala que não mostra um observador comum sinais de ser sobrenatural. E ter um velociraptor correndo nos dias de hoje é, no mínimo, estranho. Normal. É uma filmagem do Jurassic Park. É uma filmagem, é uma... É um robô. Agora, dá pra jogar vampiro no Jurassic Park, aí você pode virar o velociraptor. Ai, não, sangue de dinossauro não deve ser saboroso. Quero não, obrigada. Deve ser frio. Exato. Não quero não. Que horror. Vamos pros nossos preferido, mais odiado e o mais forte? Eu acho que o mais odiado a gente já é unânime, né? Sim, É obviamente o nível 4, né? Certeza. Não, nível 3. Nível 3 é uma mudança de forma. Sim. Qual o seu preferido, Vaikos? É difícil escolher um preferido. Eu gosto muito de armas ferais, assim, em níveis estratosféricos, porque eu tenho um olhar muito dismisso em cima desse poder. Uhum. Mas eu diria que dessa árvore aqui, se for pra eu escolher um favorito, vai ser Coração Vagante. Caramba, que da hora. Interessante. E o seu? Peso pena. Peso de pena? Ok. O meu eu já falei, é o Fusão com a Terra. Massa. Eu amo Fusão com a Terra. A ideia pra mim é muito atrativa. E aí? Então a gente já escolheu o preferido. O odiado, acho que a gente já entrou num consenso, né? Você tem algum que você odeia mais, Vaikos? Que mudança de forma? Não. Ok, então... Eu acho impossível. Sabe? Nossa, sério. É o mais... Ai, não vou instalar de novo, não. Ok. Toda hora que eu penso nesse poder me dá raiva. Ele é muito ruim mesmo. E o mais forte? Perante o nível, não necessariamente que seja o mais forte da árvore, senão a gente só vai escolher nível 5, né? Mas... é isso. Mais forte. Acho que é o Garras. Eu também vou de armas ferais. Vaikos? Eu continuo com o Coração Vagante, por isso ele é meu favorito. Boa. A Jane... Depois, claro que eu parei pra pensar que em forma de névoa eu posso explodir a pessoa por dentro, ele também me parece bem interessante. Ele é muito da hora. Sim, de fato. Também acho. Se você for uma Gangrel Tecelano nível 4, você pode usar o poder Fio Terra. Eu tava tentando pensar em qual poder seria, mas é claro que é o Fio Terra. Claro que é o Fio Terra. Fio Terra a gente usa desde nível 1, né, Jane? Fio Terra a gente usa enquanto humano, não precisa nem... Disciplina. Vive setor de ajuda. Não precisa ser não precisa de disciplina. Não. Vive setor de ajuda. Precisa de cuidado. Tá? Carinho e lubrificante. Sim. Dá pra só chegar botando, não. Tem exato. Um carinho ali antes. Ai. Isso, né, mãe? Vamos dizer adeus para nossas lilicas vermelhinhas. E daí a gente pode falar mais algo ou não, dependendo das nossas disponibilidades posteriores. Sim. Então, pessoas que nos assistem posteriormente, que não estavam aqui para fazer comentários sobre Fio Terra, sinto muito. Muito obrigada por nos assistir. Deixe seus comentários aí embaixo. Coloca pra gente aí quais que vocês gostam ou desgostam. E façam todas as magias que os seus dedinhos incríveis podem fazer, inclusive Fio Terra, mas pena que no YouTube não dá. Então faz só o que dá no YouTube, que é aquele like, inscrever, seguir, sininho e enfim, né? Magias que a gente faz com os dedos. E acho que como vai custar aqui hoje, a gente é obrigado a dizer: diga tchau, Lilica.
Tchau, Tchau, Lilica. Lilica.